Boa noite a todas e a todos. Temos uma grande live hoje, especial aí para essa retomada das atividades. A intenção que nós tivemos aqui pela Comissão de Direitos Humanos, no Núcleo Empresas de Direitos Humanos, mais uma vez é voltar para o ser humano, né? Então, a gente chamou essa live de retomada humana das atividades, né? Como que as empresas vão retomar, né? Como que está sendo feito isso? Qual o olhar que deve ser feito? Se são questões caras, hoje muita gente, muito empresário tem olhado para os custos, mas a gente vai tentar desmistificar um pouquinho. Gostaria de agradecer muito a presença, Corina Schabel, PhD em Desenvolvimento Humano e Organizacional pela Universidade da Califórnia. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Fabiano Rangel, Head de RH e Relações Institucionais na Leão Alimentos, tem pós-graduação aí em Sociedade e Meio Ambiente. Muitíssimo obrigada por topar o convite. Gabriele Moreira, nossa integrante aí da Comissão de Direitos Humanos, muitíssimo obrigada por ter me ajudado a organizar essa roda de conversa e por também contribuir aí com a tua experiência dentro da Siemens, né? Então, vamos lá, sem mais delongas, é um papo informal, como nós tivemos das outras vezes. Corina, vou começar com você. Me fala um pouquinho qual é o seu trabalho, o que você tem sentido das empresas que você trabalha com relação a essas retomadas, da retomada das atividades, quais são os pontos principais, o que você está vendo de mais confusão. Me fala um pouquinho o que você tem sentido do momento, dessa questão da empresa em relação com o funcionário. Ok, eu tenho 3 áreas de atividade, que é psicoterapia, eu atendo adultos e adolescentes, eu sou mediadora de conflitos familiares e tenho uma inserção em consultoria de gestão de pessoas, principalmente focada em desenvolvimento humano e organizacional. Eu acredito que o Covid-19, apesar da Europa, primeiro a China e depois a Europa, já mandar informações para o Brasil mais do que suficientes para entender o que estava acontecendo, a pandemia acabou chegando no Brasil, provocando uma série de surpresas. E eu acredito que a principal surpresa foi no próprio Carnaval, que as pessoas já sabiam que estava para chegar, mas mesmo assim desconsideraram algumas informações importantes e tocaram a sua vida. Uma grande parte das pessoas que acabaram indo trabalhar de casa, elas gostaram da situação, outras passaram por sofrimentos incríveis. Eu recebi 4 ou 5 casos de pedido de mediação para separação, numa situação totalmente inusitada, o casal convivendo durante muitas horas, ainda com criança pequena, mais cachorro, mais adolescente, ou seja, um mundo muito pouco habitual para essas pessoas. Quando você me convidou para falar nessa live de hoje, eu pensei um pouco na minha própria história. Eu sou imigrante, meus pais vieram para o Brasil da Alemanha Oriental em 1954, e eu me lembro muito bem os comentários deles mais do que uma vez, de quando a guerra acabou, a alegria que todo mundo teve, todo mundo foi para a rua, todo mundo foi comemorar. Nós não poderemos fazer isso porque o vírus continua aí, né? Então, não existe um retorno de comemoração, muito pelo contrário, existe um retorno de muita preocupação. E a preocupação é genuína, porque eu estou voltando a trabalhar, se eu uso o transporte público, o meu risco é X. Se eu uso o meu próprio carro, meu risco é Y. Eu preciso sair para almoçar. Eu não consigo enxergar um restaurante por quilo funcionando nos dias de hoje. Não cabe. E outras pequenas coisas que nós costumamos fazer quando a gente vai para o escritório, vai para o trabalho, que não serão possíveis. A ideia das empresas, muito provavelmente, não é só o foco no resultado do trabalho, na importância de retornar para o trabalho. Acredito que também exista uma vontade de receber bem essas pessoas para que elas se sintam acolhidas e fazendo
continuando a fazer parte do sistema organização. Agora, como fazer isto? Não tem receita de bolo. Eu estou dando uma consultoria para uma empresa europeia, para uma empresa brasileira e para um escritório de advogados. A minha sugestão, primeiro, vocês têm mães com filhos pequenos ou filhos até 12 anos fora da escola, em casa? Temos. Estas mães, por favor, deixem que elas continuem trabalhando de casa. Por quê? Não existe quem cuide dessas crianças pensando que elas têm aulas online e que, às vezes, uma babá ou uma empregada não tem condições de fazer esse acompanhamento. Não porque ela não queira, é porque ela não conhece. Segundo, você tem no teu grupo pessoas do grupo de risco, e eu estou falando do grupo de risco jovem. Jovens que fizeram academia e que tomaram bomba, progesterona, qualquer tipo de coisa. É perigoso, eles são grupo de risco para a Covid-19. Obesidade, pressão alta, questões coronarianas, questões pulmonares, asma, etc. Ou seja, o grupo de risco é muito maior do que o meu grupo, que é um grupo de idade. Então, essas pessoas vão voltar para o trabalho, como é que vocês vão promover para que elas se sintam seguras? Terceiro, os escritórios, por acaso, foram arrumados para receber essas pessoas? Vocês pensaram em manter a distância de 1,5 m ou 2 m? Tem uma ideia legal, tem alguns escritórios que colocaram as baias de costas. Então, em vez de você trabalhar lado a lado, você vai trabalhar de costas para o seu colega. E como receber essas pessoas no primeiro dia de trabalho? Certamente não é com balãozinho nem com festa de boas-vindas. Muito pelo contrário, é muito mais um acolhimento humano, que eu gostaria de dar um nome, que é a necessidade de uma convivência humana baseada na estética do respeito recíproco. É o respeito bottom-up e o respeito up-to-down. Se isto não acontecer, as pessoas que já estão com um nível de ansiedade gigantesco, quem tinha toque e fez um tratamento antes da pandemia recaiu, quem parou de fumar antes da pandemia voltou a fumar e assim por diante. E também temos os casos de depressão, que esses sequer conseguem retomar o trabalho, porque eles não têm energia para isso. Então, eu diria que não tem receita, cada empresa é uma empresa, cada gestor precisa entender qual é a cultura da sua organização para fazer o acolhimento de acordo com a necessidade das pessoas. O lado humano é, gente, respeita quem está se comprometendo a voltar e respeita aqueles que não conseguem voltar por motivos maiores. Para começar, seria isso para o nosso bate-papo. Corina, de cara, eu já anotei umas coisas aqui que você falou, e aí o que eu acho pertinente é, resumindo, tem que ser feita uma pesquisa antes da volta, não, acho que é muito difícil você falar, olha, a partir de agora vai ser assim, assim, assado, sem que exista uma conversa. E aí, a pergunta que eu faço é como organizar isso em uma empresa com sei lá quantos mil colaboradores? Será que abrir, fazer isso de uma forma democrática vai mais bagunçar ou organizar? Isso é uma pergunta que vai ficar no ar, tá? Eu vou segurar ela aqui. Fabiano, por favor, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua experiência. O Fabiano é head da Leão Alimentos e está encabeçando essa retomada das atividades aí. Eu gostaria que você me falasse também um pouquinho como que vocês estão fazendo e quais foram os maiores desafios que vocês estão enfrentando. Bom, boa noite a todos, obrigado pela oportunidade. Acho que de fato vai ser um bate-papo bastante enriquecedor aqui. A gente vai estar tratando de temas que nos são certamente muito caros e muito sensíveis, e aí com um olhar mais integrado sobre todos, né? Nós como organização, nós como pessoas,
nós como entes integrados dentro de uma outra micro-organização, que acho que a Corina chamou bastante atenção aí, que são as nossas estruturas familiares, né? Este é um momento em que a gente realmente precisa ter este olhar bastante integrado sobre essa totalidade de relações interpessoais que a gente tem, né? Eu costumo dizer, e aí, sem entrar ainda no detalhe, né, mas só para a gente entender um pouco do pano de fundo, do que tem, de alguma forma, orientado os nossos pensamentos, né? Eu costumo dizer que este é um desafio da sociedade e é um desafio que está, de alguma forma, nos exigindo a retomar algo que a gente, de alguma forma, lá no passado aprendeu e que, por N razões, a gente não é que desaprendeu, mas em fazendo de um jeito que talvez não seja o mais proveitoso, que se chama colaboração ou a cooperação. Até porque, né, e acho que a Corina deixou muito claro aqui da forma como ela posicionou inicialmente o tema, quando a gente fala de uma pandemia advinda de um vírus que tem o poder de disseminação como esse não é um desafio que você consegue se isolar numa bolha e vencê-lo sozinho. Ou a gente se organiza como sociedade, né, e busca aí cada um fazendo a sua parte da melhor forma possível daquilo que lhe provém. Por isso que o provérbio, né, quem puder fique em casa, porque obviamente o exercício empático, né, que a gente precisa ter, de que sim, sabemos que tem muita gente que tem inúmeras outras dificuldades, que entre a escolha de ficar em casa e ter que ir para a rua é muito mais difícil de ficar em casa. Mas existem uma série de outras pessoas que sim, podem fazer a escolha de ficar em casa, né? E as duas escolhas são extremamente importantes e precisam ser olhadas nas suas necessidades específicas. Então é nesse sentido que eu digo que não dá para você vencer essa batalha com uma perspectiva isolada do tipo, estou fazendo a minha parte, estou fazendo bem feito e tudo bem. Se você puder ficar em casa e ficar em casa, você fazendo muito bem a tua parte, isso não significa que você está isento da contaminação do vírus, né? Você tem uma série de outros fatores que são de difícil controle ou cálculo efetivo para você de fato estar 100% seguro. Então você precisa de que a sociedade como um todo se organize para que cada um, dentro das suas possibilidades, né, é um por todos e todos com todos mesmo, para que a gente de fato tenha uma força mobilizatória adequada para suprir aí o desafio que está colocado para nós como sociedade. E as organizações empresariais, né, e aí já conectando diretamente com a tua pergunta, Paula, e vou dar só uma abordagem inicial aqui para a gente explorar a conversa com mais propriedade, tá? Elas têm um papel fundamental nisso, porque enfim, não tem uma esfera social hoje que tem aí uma necessidade de aglomerar pessoas, pelo que a gente aprendeu historicamente da organização do trabalho, do que uma organização empresarial, ou seja, um escritório que geralmente está posicionado num edifício vertical, né, em que aglomera, e que por muito tempo, até pelo preço do metro quadrado, vamos falar um pouquinho de business aqui, né, sempre fez um esforço bastante intensivo de, na melhor forma possível, ocupar o máximo possível todos os espaços para que o metro quadrado ficasse o mais barato possível na acomodação das pessoas, né? E hoje, justamente, o que a gente está sendo convidado a repensar começando pelo básico, né? Como a gente organiza as estruturas de trabalho, como a gente organiza os layouts dessas estruturas de trabalho, porque, obviamente, a gente está sendo impelido a repensar uma condição sanitária que até, arrisco dizer aqui sem cometer grandes erros, de que até 12 meses atrás, para ser conservador no lapso temporal aqui, a gente não pensava, né? Então, aqui tem uma mudança tem uma ruptura sobre os nossos paradigmas bastante agressiva, porque, assim, primeiro que a gente organiza o nosso modelo de trabalho dentro de 8 horas de produção, lastreado no modelo que foi criado lá em 1919 ou 1901, dentro de um modelo industrial organizado, que todo mundo centrado no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, para que a gente consiga abstrair dali a máxima produtividade. Consequentemente, as fábricas deixaram de ter esta postura e a gente foi tentando reproduzir este nível de produtividade dentro dos escritórios, daí que, por exemplo, vem essa organização da metragem quadrada, buscando a máxima eficiência possível na ocupação, né? E o mundo já mudou muito, né, a partir disso. E hoje a gente tem que buscar uma produtividade a partir da capacidade de entrega da pessoa, a partir da necessidade que o negócio de alguma forma exige e que, por sua vez, ele vem sendo impulsionado pelas necessidades da sociedade. Por que isso é importante? Porque mais do que mudar, né, a ruptura de um paradigma, de como a gente organizou a estrutura de trabalho propriamente dito,
E aí o grande desafio é mudar a nossa estrutura mental de como a gente organizou o trabalho, né? E aí eu vou te dar um exemplo concreto, tá? Na Leão, a gente já vinha exercitando de alguma forma, e olha que a Leão é uma indústria de manufatura, ou seja, eu pego o produto, né, agrícola, bem dizer, né, a gente produz sucos e chás de modo geral, eu pego produtos agrícolas, insumos agrícolas, e converto isso num produto acabado dentro de uma fábrica, e obviamente eu tenho uma estrutura de suporte das atividades administrativas que estão dentro de um escritório para isso. Mas teoricamente, nosso mindset deveria ser este modelo que eu acabei de mencionar, de produção em linha, né, todo mundo concentrado e tal. Mas ainda assim, a gente vem se desafiando desde 2018, ou até um pouquinho antes, a experimentar práticas de home office, por exemplo, mesmo tendo este histórico que eu mencionei. Isto, obviamente, onde a gente tem a possibilidade de que o trabalho seja executado remotamente, né? Uma linha de produção, você não consegue fazer isso porque você precisa das pessoas ali manipulando a máquina e você não consegue movimentar a máquina pela robustez das mesmas. Então você precisa de um site produtivo. Mas isto é uma parte do trabalho. A organização é muito mais do que isso, obviamente, né? Então, aonde a gente poderia ter trabalho remoto, a gente já vinha exercitando isso. Isto foi muito bacana porque quando foi lá em início de 19, aquilo que a gente vinha exercitando informalmente, né, tentando entender como que as pessoas se portariam, como que os gestores organizariam suas atividades junto com suas equipes e por aí foi. Em 19 a gente oficializou isso e obviamente, né, se apoiando nas consultas jurídicas mínimas necessárias com as nossas equipes trabalhistas. Aí vem uma outra mudança de paradigma bastante interessante de ser enfrentada, porque não é só a estrutura física, não é só o modelo de trabalho, a nossa legislação também não segue na mesma velocidade do que a gente está buscando de adaptação, né? Então você também precisa de ter as áreas muito parceiras e muito imbuídas do propósito maior, assumindo alguns riscos, entendendo que isto faz sentido para a lógica de trabalho das pessoas. E aí, por meio disso, a gente institucionalizou o home office, colocou, né? Eu acho interessante isso, porque ele pressupõe flexibilização. Ao mesmo tempo, a gente foi lá e, de alguma forma, formalizou e burocratizou a flexibilização, mas ok, era o primeiro passo importante. Mas por que da importância disso? Quando a gente foi surpreendido de alguma forma, a gente vinha acompanhando, obviamente, a intensidade com que o Covid chegou e falamos, opa, o que faremos agora? Eu posso relatar com tranquilidade para vocês. A gente, no dia 13 de março pela manhã, quando a gente entendeu o que estava acontecendo, sem saber exatamente o que viria pela frente, a gente falou, ó, nestas horas, é melhor pecar pelo excesso do que depois ter que remediar uma dor maior, né? Então, no dia disso foi uma sexta 13 de março, a gente fez uma reunião, entendeu todo o cenário. Quando foi numa segunda 16 de março, ou seja, do meio-dia da sexta-feira 13, a gente se organizou, soltamos a comunicação, não sabíamos exatamente como isso ia funcionar, mas o fato concreto é que no dia 16 de março a gente estava com no mínimo 80% de todas as atividades administrativas já em trabalho remoto, e no dia 18, que a gente não conseguiu por uma questão de adaptação de equipamento e coisas dessa natureza, a gente colocou. Dali para lá, né, a gente não sabia exatamente quando voltaria, e a gente foi renovando este voto do trabalho remoto oficial em 100% dessas atividades, inclusive nas atividades administrativas realizadas nas fábricas, porque aí tem, como vocês bem mencionaram, né, um outro princípio básico, que é aumentar a capacidade mínima necessária das barreiras sanitárias que a gente precisava criar e aumentar a possibilidade do distanciamento social, seja nas áreas comuns, como um refeitório, área de descanso, transporte, né, tudo que faz parte do dia a dia, não dá para você olhar só a atividade produtiva, né, ou até mesmo evitando riscos maiores, e esta foi a lógica que a gente usou, né, para gerenciar bem o risco, melhorar a produtividade, garantir aí, inclusive, a administração da saúde, vamos dizer assim, mental das pessoas, com as preocupações todas que estavam gerando, que assim, se eu posso evitar que alguém seja um vetor de transmissão, de ficar indo e voltando, né, sabendo que ela vai estar já com a tua atividade organizada, produzindo e tudo mais, para que eu vou aumentar este risco, né? Então aqui a análise, que muitas vezes, num primeiro momento a gente fala assim, poxa, eu vou deixar a pessoa trabalhando de casa sem ter um acompanhamento, tal, não sei o quê. Aqui a gente tem que se apoiar em valores organizacionais que são construídos, né? E a confiança, se ela não é declarada, ela precisa estar transversalmente perpassada, né? Então a gente precisa fortalecer muito isso, e foi nisso que a gente se apoiou. Então aqui eu estou fazendo uma introdução básica para falar como a gente se organizou para sair,
tá? E as angústias que isso foi gerando e como a gente veio administrando isso, que é, olha, saímos sem uma data definida de retorno, administramos por praticamente um mês renovando isso toda semana, né? Renovando isso que eu digo assim, o trabalho remoto toda semana, porque a gente não tinha clareza exatamente de como as coisas voltariam, com uma única certeza. Da mesma forma que a gente foi preventivo para sair, a gente só voltará, e aí eu estou falando no futuro mesmo, porque a gente ainda, a gente já tem um plano de retomada, que ele está num horizonte um pouco mais estendido, mas a gente só voltará de acordo com as medidas de segurança mínimas necessárias que a gente entende que vão colocar os nossos funcionários numa condição de maior proteção, né? Então é um pouco este o olhar que a gente está tendo, e aí também mesmo este retorno, ele não vai ser pela totalidade, até por fatores básicos, já como a Corina mencionou, né? E aqui, obviamente, abre um outro leque de aprendizado fantástico para nós, como organizações empresariais, para entender a importância da diversidade no sentido de considerar necessidades singulares de cada um para a reorganização do trabalho, né? Então é um pouco por esse pensamento que a gente está caminhando nessa jornada, e aí eu vou guardar um pouquinho, porque a gente vai ter outras interações para falar justamente do plano de retomada, tá, Paula? Fabiana, obrigada pela exposição, vai ser muito bom, já com as duas primeiras aí, eu estou guardando um monte de pergunta aqui, porque ainda mais vocês são gestores, então a minha dúvida aí, como uma empresária, para fazer com vocês, né? Gabriele, queria que você passasse um pouquinho como está sendo a sua experiência lá dentro, você já vai olhar logicamente para a questão um pouco mais jurídica, como advogada, mas tente me passar aqui um pouquinho essa questão da preocupação com o funcionário, não vamos tentar sair vamos tentar sair um pouquinho do lado jurídico, né? Sim, com certeza, Paula. Primeiramente, obrigada aí pela oportunidade de organizar essa live, que eu acho que vai ser muito importante para todos, ter uma visão mais humanitária, né, desse retorno, e não só tão legalista como nós estamos acostumados a ver aí no nosso dia a dia. Do ponto de vista legal, só fazendo um en passant bem rápido, nós temos uma legislação um pouco pobre ainda em teletrabalho, que com certeza, como o Fabiano já disse, não acompanhou e não vai acompanhar a curto prazo tudo que nós estamos passando. Então, com certeza, aí, diante de uma análise de risco, vai ser necessário tomar decisões e tomar medidas até onde a lei nos permite aí nas lacunas existentes, né? Mas, enfim, isso vai ser um grande desafio. Acredito que sim, vamos ter aí novas resoluções legislativas, precisaremos ter, né, senão trabalharemos numa insegurança jurídica muito grande, então isso vai ser necessário, mas enquanto isso não acontece, os jurídicos, RH e todas as áreas da empresa, com certeza, vão ter que se adaptar a isso, né? E eu acho que aí já, pegando o gancho um pouco até do que a Corina e o Fabiano também já falaram muito bem, já explanaram bastante sobre o assunto, eu acho que nesse ponto nós vemos que a importância que se tem desse momento é retirar do funcionário a resiliência, né? Então, a gente troca aí a busca da eficiência, que sempre se tinha, pela busca agora da resiliência, que é como o funcionário vai conseguir se adaptar e como ele vai conseguir trabalhar diante de tantas novidades aí que temos agora, né? Efetivamente, tudo isso pede ao RH um novo modus operandi de como verificar desempenho do funcionário, como verificar toda essa adaptação perante a pandemia, e com certeza é um desafio muito grande para as maiores organizações, porque isso, de alguma forma, assim como já disse a Corina também, tem que ser feito de forma individualizada. Obviamente que ter uma pesquisa, né, feito para todos os funcionários é super importante e é super necessário, só que a pesquisa acaba deixando algo um pouco mais não tão próximo do funcionário e podendo, de alguma forma, gerar algumas respostas que não são fidedignas para a empresa, né? De repente, às vezes até com um pouco de medo de retaliação, não vou dizer que eu moro com uma pessoa que é do grupo de risco, por exemplo, porque isso pode me prejudicar futuramente. Então, eu acho que nesse momento o que se pede das empresas é uma aproximação individualizada, né? Então, assim, ter não só um treinamento gerencial, e aí para as maiores empresas que têm setores muito grandes, um treinamento também de coordenadores, de líderes de equipe, para que se possa ter essa aproximação maior dos empregados
então entender efetivamente o que se passa, tá? Lá na CIMES nós temos feito alguns trabalhos super importantes em relação a essa aproximação e tem tido resultados muito legais, assim. E essa aproximação, obviamente que não física, né, porque estamos impossibilitados disso, mas o fato de marcar uma reunião, de deixar a reunião um pouco mais leve, né, marcar happy hour virtual, isso tem sido uma prática que nós temos feito lá que tem resultado super bem, abrir a câmera, falar com o funcionário, perguntar da família, aí mostra o filho, mostra o cachorro, isso então vai quebrando um pouco o gelo, deixando o funcionário um pouco mais aberto e livre para falar efetivamente o que ele está passando. E aí entender se efetivamente ainda existem filhos na escola, que pode impedir de voltar, entender se eles são pessoas do grupo de risco ou se moram com pessoas do grupo de risco. Nós temos percebido que essa aproximação é muito mais necessária e muito mais importante até do que a própria pesquisa. Obviamente que a pesquisa também é importante porque ela traz números efetivamente que se precisa nessa tomada de decisão, né, da data de retorno, como vai ser esse retorno. Mas eu acho que essa aproximação do funcionário é o que tem se mostrado bem bacana, assim, gerando resultados bem legais também para nós lá. Então, enfim, acho que a Corina e o Fabiano já trouxeram bastante disso também, a gente vai desenrolar um pouquinho o tema. Um ponto que fica aí também é olhar também para os nossos amigos aqui em volta, né, porque na América Latina nós estamos vivendo praticamente todos os países na mesma situação. Na Europa eles já estão um pouco mais avançados, né, já saindo bastante desse período de pandemia, nós estamos um pouco aqui, ainda pensando em como voltar, e aí olhar para os nossos amigos aqui em volta, como eles estão fazendo, para perceber também um pouco se nós podemos tomar alguma lição disso. Nós percebemos, por exemplo, o México já tem uma retomada muito parecida com o que nós temos agora em São Paulo, de dividir áreas setoriais por cores, né? Então, áreas de maior risco têm certos impedimentos, áreas de menor risco já podem retornar algumas atividades, até as que não são consideradas essenciais. Temos outros países que já estão bem mais rígidos do que nós, por exemplo, no Peru existe a obrigação de testagem. Então, toda empresa que quiser voltar tem que testar, não é uma recomendação do governo, isso é uma obrigatoriedade. Então, assim, pegando esses exemplos, até do que é mais brando e até do que é mais rígido, vendo também como a gente pode se utilizar, porque eu acho que esse momento é de cooperação, não só dentro de uma organização institucional, dentro da empresa, mas de cooperação mundial também. Então, olhar também exemplos que já deram certo para pegar aqui também e praticar aqui dentro, tá? Acho que é isso, se quiser partir para a próxima etapa. Obrigada, Gabi. Queria agradecer a todos os presentes virtualmente, né? Queria fazer um agradecimento especial para a presidente da nossa Comissão de Direitos Humanos, Ana Amélia, obrigada, está nos assistindo, e os demais participantes, Luciana, Ana, Valério, Sueli, Fernanda Borges, Sônia, Maria Maggi, Emine, Nicole, enfim, várias pessoas aqui, obrigada pela audiência. Eu vou pegar a pergunta da Sueli, que é um pouquinho aquilo que eu tinha falado, né? A Sueli faz a pergunta: como fazer o retorno em grandes empresas, como respeitar as diferenças e os medos, né? Eu acho que existem algumas divisões aí, né? Porque o medo aqui, Corina, isso a gente conversou um pouquinho, né, antes de entrar, existe o medo que o home office está trazendo para as pessoas, né? Porque existe essa falta de socialização, e quantas pessoas o home office tem sido estressante, para outras pessoas tem sido muito importante, mas esse medo de voltar e você saber se você efetivamente está indo para um lugar seguro, isso é muito impactante, né, na vida da pessoa. E aí eu vou fazer uma fala com aquela pergunta que eu tinha falado. Como você saber a individualização de empresas muito grandes? Isso mais vai... como organizar situações tão adversas, né? E tão diferentes entre si. Então, algo que a Gabi falou foi realmente muito importante. Você simplesmente fazer uma pesquisa de colocar lá, você faz isso, você tem pesquisa... como não ter medo dessa retaliação? Uma coisa, algo que me veio direto na cabeça, né? A resposta desse questionário, sendo de forma anônima,
já não ajudaria, ou pela experiência de vocês, efetivamente, muitos funcionários não respondem o correto mesmo que exista uma pergunta anônima, né? Questões que você quer saber, informação, você não quer saber de nome, né? Sei lá, você cria um formulário no Google e solta para os seus funcionários. Estou dando um exemplo super lógico, que eu acredito que cada organização tenha procedimentos e sistemas internos, mas mesmo para a organização que não tenha, e aí eu gostaria de chamar um pouquinho a atenção de vocês para as pequenas e médias empresas, né? Nós acreditamos que grandes empresas tenham departamentos cuidando tudo com relação ao ponto, mas as pequenas e médias, efetivamente, essa retomada, pelo que todos falaram, a gente tem que olhar para a individualidade de cada funcionário, mas como olhar para essa individualidade de uma maneira que não vire uma bagunça, sabe? Como falar, eu não vou conseguir adaptar com todo mundo. É possível adaptar para todo mundo? Como organizar? Como começar? Ponto 1, né? A Corina falou, eu também acho, perguntar para as mães, perguntar, mas de que forma? Qual a melhor forma? A forma mais individualizada? A Corina já falou também, eu concordo, não tem forma de bolo, né? Mas não tem receita de bolo, mas como começar? Que dica que vocês passariam? Posso falar? Com certeza. Vamos lá. Fabiano e Gabi, quando vocês quiserem interferir em algo que a Corina está falando, por favor, só falam, olha, Corina, vou complementar aqui, não vamos mais seguir a ordem do começo, agora está aberta, vamos discutindo, tá? Quero falar agora um pouquinho sobre o olhar da psicologia. Considerando que o vírus continua aí, de que os números confiáveis que o Ministério da Saúde e outras instituições distribuem não são tão confiáveis assim, o número de testes que deveria ter sido feito não aconteceu, ou seja, as pessoas estão retomando o trabalho mais ou menos como se estivessem numa loteria. Né? Tem cidades com riscos menores, tem cidades que estão muito bem, mas tem cidades que não estão tão bem assim, e tem algumas cidades que a gente nem sabe muito bem como é que elas estão, porque os números não são suficientes. O fato é que, diante de um perigo ou diante de uma ameaça, o ser humano tem duas formas de reagir, e ele compartilha isso com todos os organismos vivos. Ou ele se esquiva, ou ele enfrenta. Quando você fala a retomada do trabalho vai acontecer no dia X, ele vai enfrentar porque ele tem medo. Ele tem medo de perder emprego, ele tem medo de não ter como sustentar a sua família e uma série de outros medos que fazem parte dessa história. Aquele que se esquiva, muitas vezes ele faz parte de um grupo de risco, ou ele simplesmente vai negar, eu não vou porque eu tenho medo de voltar a trabalhar, porque eu não sei o que eu vou encontrar pela frente, eu não sei se eu vou ficar doente, e eu também não sei se eu vou ter leito disponível se eu precisar de um respirador. Então, esses são os ingredientes primários, isso é primário no ser humano, é o instinto de sobrevivência. A empresa pequena, média ou grande, é importante que ela tenha a preocupação que o Fabiano trouxe. Nós já nos preocupamos com isso antes. Nós já tivemos um estudo, nós já estávamos fazendo um ensaio de home office para ver como é que ele funcionava. Eu tenho certeza que a Leão já adaptou a sua produção para atender às necessidades de higiene e de distanciamento. Isso tem um custo. Isso implica no investimento. Então, o empresário ou os acionistas, eles precisam estar dispostos a fazer esse investimento para que eles tenham o retorno que é o seu funcionário trabalhando satisfeito ou minimamente seguro do lugar onde ele está trabalhando. Aqueles que não têm essa preocupação, eles vão ter uma série de problemas de relacionamento, de comportamento, de produtividade, de efetividade, de abstinência, muito maior do que se eles tivessem providenciado alguma coisa para que as pessoas voltassem humanamente bem recebidas. E uma outra questão, estão sendo feitas aqui no Brasil por vários
planos de saúde, seguradoras, a própria USP, Instituto de Psiquiatria, pesquisas para ver como que as pessoas estão a nível emocional diante de tudo que aconteceu desde o dia 13 de março. Estes números vão estar disponíveis a partir do dia 15 e dia 20 de junho. Todas as empresas que procurarem um psicólogo vão ter acesso a essa informação para poder fazer a individualização necessária para atender às necessidades dos seus trabalhadores. Corina, deixa eu pegar o gancho aí na tua fala, até para pontuar alguns aspectos, né, que acho que você trouxe. E aí, já emendando um pouco com uma provocação que a Paula fez e que a própria Gabi trouxe aqui, principalmente com relação a ouvir o funcionário. Sem sombra de dúvidas, a gente precisa ter ferramentas de escuta ativa. Uma pesquisa, por exemplo, ajuda bastante. Só que uma pesquisa, para ter efetividade, vocês bem colocaram aí, ela precisa estar lastreada num campo de confiança. Porque senão, obviamente, você vai ouvir aquilo que você está querendo ouvir, não aquilo que necessariamente você precisa ouvir. A gente trabalhou, obviamente, com uma pesquisa, só que a gente só fez ela mais recentemente, para ser bem honesto com vocês. Por quê? A gente partiu da premissa, lá em 16 de março, quando a gente saiu em home office oficial, aí dentro desse contexto todo, né, e hoje a gente até está chamando muito mais de Corina Office, porque, na verdade, uma coisa é você lá, como eu mencionei, ter uma política de flexibilidade, seja de horário, seja de home office, ou o que for, mas aonde você se planeja para fazer isso de uma forma organizada dentro do teu trabalho dentro da tua casa, onde você tem todo um contexto preparado para isso, né? Filho na escola, eventualmente alguma assistência, ou que não seja aquela assistência, mas que você já se organizou naquele dia em que você sabe que você vai ter um nível de controle sobre o ambiente e tal. Da forma como a gente foi, entre aspas, eu vou chamar aqui de convidado para a gente ser polido, mas como a gente foi, de alguma forma, motivado a trabalhar de dentro de casa por conta do isolamento social, tudo isso desabou, né? A Gabi trouxe ali, né, exemplos práticos que nos trouxe, inclusive, um quê de humanidade diferente. Porque se tem uma coisa que a gente aprende nas organizações empresariais, né, e isso ajuda a gente a romper com algumas falácias corporativas, né, é a vulnerabilidade. A vulnerabilidade é um ponto-chave de conexão entre as pessoas. E dentro das organizações empresariais, a gente tem eu brinco da falácia que nessas horas se rompe, né, daquela perfeição, daquela organização, daquele planejamento impecável, daquela postura que a gente, de alguma forma, incorpora ali, né, aquela persona profissional, né? E quando você traz essa persona profissional para dentro da tua casa, você está fazendo uma reunião com o teu chefe, ou que seja, daqui a pouco tem uma criança pulando, gritando, um cachorro que late, né? Um vizinho que resolve fazer obra em casa, enfim, nesse período, ou seja, a tua intimidade fica exposta. Então isso te traz um quê de vulnerabilidade. O que as pessoas vão pensar sobre mim agora neste momento, né? Então isso conecta muito. E por que eu estou dizendo isso? Quando a gente começou com este movimento todo, a grande preocupação que as pessoas tinham era: ok, o home office já não é mais uma novidade para mim, mas quando a gente volta? E aí a perspectiva do voltar não é necessariamente porque as pessoas queriam voltar. É porque, assim, se eu não tenho uma sinalização clara do porquê eu voltar, de quando eu vou voltar, eu vou gerar uma ansiedade muito grande nas pessoas, né, sobre isto. Então, antes mesmo da gente anunciar, né, uma data de retorno, qual foi o nosso cuidado? A gente falou: olha, em que condições nós vamos voltar? E a gente foi preparando a organização para isso. Então, a gente estabeleceu um conjunto de diretrizes e premissas claras. Entre elas, olha, o nosso foco inicial precisamos proteger as pessoas. Porque ao proteger as pessoas, elas vão continuar tranquilas dentro das suas possibilidades para continuarem produzindo, para continuarem se dedicando, para continuarem se empenhando e se comprometendo com os compromissos profissionais dela. Seja em casa, seja nas operações industriais, seja no campo, porque a gente tem um time comercial que também está circulando. Então, para cada um destes públicos, dentro das suas necessidades, qual é o nosso melhor senso de proteção que a gente pode criar para essas pessoas? Seja as condições básicas, como a Corina bem chamou a atenção, assim,
a semana 1 e a semana 2, a gente revisitou, até por ser uma indústria de alimentos, isso para a gente não foi um grande desafio do ponto de vista conceitual, mas obviamente quando você vai para este nível de abordagem, a gente revisitou no limite todos os nossos protocolos de sanitização de todos os espaços, né? Seja os produtivos, seja os coletivos, né? Do fretado, do restaurante, das áreas comuns de descanso, na indústria, né? Fabiano, vou pegar a tua gancho aí e te interromper, mesmo porque uma das coisas que nós estávamos discutindo hoje numa outra reunião, como você garantir o mínimo de segurança dentro, sendo que você não sabe o que ocorre dentro da casa das pessoas. Qual é o índice de saneamento básico que se tem no país? É muito baixo. A gente está falando de questões básicas. Então, assim, dentro da tua empresa, às vezes, você está adotando, mas você não sabe como o trabalhador está dentro da casa. Não é difícil você ter 10 pessoas dentro de uma mesma casa, perto de um lugar onde você não tem um saneamento básico. Então, como garantir isso? Como fazer esse protocolo de rotina? Porque você estava falando, é uma empresa de alimentos, você já tinha um protocolo de higiene altíssimo. E agora, aonde a pessoa mora, vai trazer impacto quando você for voltar, né? Isso é muito complicado, né? Mas o que eu estava dizendo, você pega no detalhe, assim, você tem as máquinas industriais que você tem botões, as pessoas acessam, né? Então, assim, a gente foi para as coisas básicas, tá? Para passar este senso de proteção. Questões básicas que a gente esbarrou, inclusive, e aí tomando riscos, obviamente, calculados e gerenciados, negociados até com o sindicato, nesse caso, mas, por exemplo, ponto eletrônico, né? Você quer local de contato comunitário mais presente do que o ponto eletrônico? Foi uma das assim, no dia 3, a gente falou assim, olha, primeiro a gente tira e depois a gente negocia com o sindicato. Por quê? Existia ali um valor primário que era a proteção da saúde humana, né? Então, neste caso, você não pode ter dúvidas. Então, quando a gente foi trabalhando com essas premissas todas, e obviamente foi aprendendo, cada dia a gente descobriu uma situação nova, né? Quando você começa a fazer tudo isso, você começa a receber na escutativa, por exemplo, recomendações de funcionário. Ok, vocês estão fazendo tudo isso, mas deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Lá no de jejum, no refeitório, tem uma faca que está ali disponível para as pessoas colocarem a manteiga no pão, e cada um está pegando aquela faca. Então a gente teve que se reorganizar em cima de detalhes como esse, que foi o que a Corina trouxe de um self-service, né? Só que por que você tem uma abordagem dessa natureza de um funcionário? Porque você foi lá na onde você tinha uma visão sobre, você teve uma atuação. Então o funcionário se sente encorajado e fala assim, olha, se eles chegaram a tirar o ponto eletrônico para não ter pontos de contato comunitário, se eles chegaram a tirar o ponto eletrônico para não ter aglomeração, por que eu não posso lembrar ele que eles estão esquecendo de que existe uma faca comunitária lá que está sendo usada? Né? Então, é este senso de Abrir para o confiança que você funcionário vai criando. participar, né? Abrir para ter essa participação, né? Porque aí você começa a construir este laço de confiança e de apoio coletivo. Você literalmente gera uma rede de apoio que, inclusive, vai para a extensão de casa. Hoje, por exemplo, quando eu faço uma pesquisa para escutar o funcionário, eu escuto coisas do tipo, olha, aqui vocês estão sendo bastante rigorosos, mas a gente sabe que tem gente que em casa não está adotando a mesma prática. O que a gente faz? Vamos conversar com essa pessoa, vamos orientar. A gente não pode obrigar ou proibir, né, intervir na liberdade de escolha da pessoa. Mas você pode conscientizar, né? Exato, porque é o ambiente que você precisa estar preparado. Então, o que a gente fez, Paula, para poder construir tudo isso? A gente definiu premissas claras. Olha, a gente só vai voltar quando a pandemia estiver numa zona de controle, e literalmente aqui o nosso critério é o nível de disseminação de 1 para 1. A gente só vai voltar quando o sistema hospitalar ele tiver com uma capacidade de resposta minimamente adequada na cidade em que a gente tem as operações, né? Ou seja, 50% para baixo. Né? A gente, para voltar, a gente só vai voltar com 50% de ocupação dos escritórios, até porque o nosso layout não foi desenhado para o distanciamento social. E para fazer isso, a gente já estabeleceu: o grupo de risco não volta na primeira onda, pessoas que, de alguma forma, têm grupo de risco em casa, ou que, né, um ponto importante, dependa de transporte coletivo para se deslocar até o ambiente, não volta na primeira onda, porque não adianta nada eu fazer este retorno e eu aumentar o nível de exposição de algumas pessoas e essa pessoa se tornar... Né? Pois é, porque hoje as pessoas em casa se readaptaram e estão produzindo. Se eu gero um ponto de... além de eu expor alguém, eu criar um vetor de contaminação, eu posso, do dia para a noite, perder a produtividade de uma área inteira porque as pessoas vão ficar afastadas. Ou seja,
Isso é muito menos produtivo, né? Não, e isso é algo complicado, você colocar, por exemplo, acho que uma das perguntas que deve ser feita é quem usa transporte coletivo e quem usa transporte próprio para voltar, né? Mas, e aí uma outra pessoa falou, então, às vezes é melhor você colocar o fretado para essas pessoas que dependam do transporte público. Do ponto de vista jurídico, e aí eu, como advogada, nesse ponto, eu quase falei, não, porque você vai trazer uma responsabilidade para você do tamanho do mundo, porque daí todo o seu transporte, você vai ter que colocar de uma maneira que se essa pessoa, se entre aspas, esse trabalhador pega algo dentro do seu fretado, a responsabilidade para a empresa é muito grande. Então, você vai colocar o fretado, mas você vai conseguir ter esse controle de higiene e de saúde dentro, porque não adianta às vezes querer, né, Fabiana? Às vezes você quer e sai pior do que a encomenda, né? Paula, e também não... desculpa. Teve um caso que um hospital, ele criou um sistema de carona, e um enfermeiro acabou contaminando 2 carros, porque ele de manhã vinha com um grupo e à tarde ele voltava com outro. Ou seja, você tem toda a razão. Não é solução. Não é, isso é complicado. Isso é um outro ponto também. Assim, são vários pontos que você pega, né? E aí, assim, esse olhar apreciativo para a diversidade nos ajuda sobre vários aspectos, né? Por exemplo, quando você fala, eu estava falando da questão do transporte coletivo e tudo mais, a gente está falando de alguns aspectos até de logística mesmo, né? Mas, por exemplo, não adianta nada eu falar voltem e as escolas não voltarem, né? Não tem como. Então, também a gente incluiu neste processo dentro, né, assim, ó, como premissa assim, se alguém tem alguma dificuldade, e aí a gente abre assim, né, deixa com esta abrangência alguma dificuldade de cunho pessoal, seja por uma questão da dependência da escola para organizar a sua atividade, né, porque muita gente deixa uma parte na creche, a outra parte com os avós, que é o grupo de risco, e você não tem nem a escola funcionando, e mesmo que tenha a escola funcionando, você não vai, neste momento de maior exposição, né, tirar a criança da escola naquele período e depois levar para os avós, né, ou para uma tia, ou enfim, que seja, e criar um outro ponto de exposição. Isso não é centralizar o foco nas pessoas, e é o cuidado que a gente teve. Então, depois de azeitado todas essas premissas, e alinhado bem isso com os gestores, a gente falou assim, olha, agora sim, a nossa melhor expectativa, para aí sim gerenciar outra ansiedade, né, voltamos ou não voltamos, e como voltamos, e quando voltamos, a gente falou, nossa melhor expectativa hoje, frente aos dados disponíveis, é a partir de agosto, dentro de uma retomada gradual. Mas isso significa que eu vou voltar em agosto? Não necessariamente. Isso significa que antes de agosto eu não estou levando isso em consideração, a não ser que eu tenha uma revirada no cenário de tal ordem que me permita revisitar isso. Mas todos os prognósticos hoje do que a gente está acompanhando aí de disseminação do vírus e tudo mais, a princípio é uma data minimamente esperada para as coisas estarem mais ou menos organizadas. Então, assim, quando a gente definiu bem essas premissas e falou a partir de ali, a gente soltou a pesquisa para falar assim, e aí também a gente resolveu uma outra questão, porque quando a gente não tinha esse horizonte tão bem definido, a gente também não conseguia atuar sobre um outro aspecto que é super importante em termos de levar alguns confortos e cuidado para as pessoas em home office. A partir do momento que a gente soltou esta definição, a gente falou assim, agora a gente já sabe que a gente vai levar mais no mínimo 60 dias, a tua condição ergométrica de trabalho em casa não tá legal? Você quer voltar lá para o escritório e pegar a tua cadeira? Tem aqui um terminho, fica à vontade, pegue. Você precisa do teu mouse? Vai lá e pega. Você precisa do teu elevador, né, o dispositivo que você leva, o computador, vai lá e pega. Né? A gente organizou todo este processo, inclusive aí sim, aí com os estímulos todos no nosso caso, a gente já fez isso composto por um kit também de álcool em gel para estimular os cuidados pessoais dentro de casa, porque assim, a nossa ideia não é que a pessoa fique em casa para ela ficar exposta, que ela tenha esta oportunidade para ficar em casa se cuidando. Então você também tem que gerar os estímulos de orientação para isso, né? Em termos práticos. Então, foi mais ou menos por aí que a gente vem vivenciando e administrando esse contexto todo, tá, Paula? Fabiana, eu achei muito interessante o ponto que você pegou da faca, né? Olha, você está discutindo o dia a dia da empresa hard, né? Porque para você lembrar da faca, e aí tem muitas questões que foram levantadas até na minha área de direito do trabalho, que foi
cuidado com o álcool em gel, porque tem muita área dentro da empresa que você mexe com máquina com fogo. Você não pode, esse funcionário não pode ter o álcool em gel. Então, como a Corina estava falando, cuidado com esses protocolos padrões, porque isso muitas vezes dentro do seu estabelecimento não vai funcionar, e pelo contrário, vai piorar. Então, esse cuidado e aí, Fabiano, como organizar todas essas perguntas? Eu entendi, você falou muito das premissas, eu achei maravilhoso, você vai partindo de premissas básicas, né? E aí, como organizar? Como possibilitar essa organização, né? Porque a princípio parece ser muita informação. Você fala, gente, tem N situações aqui dentro. Como eu consigo fazer essa organização, né? Bom, mas, Gabi, você pode falar também. Um ponto só que eu queria falar também da questão do fretado é que você não consegue pegar todas as regiões, então a utilização do fretado também presume a utilização do transporte público. Isso foi um ponto que nós detectamos lá, então não é somente o fretado, né? Então você não vai conseguir se livrar do transporte público assim tão facilmente. Mas, efetivamente, lá, por exemplo, algo que nós fizemos lá na Siemens, que é deixar um campo aberto, né, na hora da pesquisa e perguntar para o funcionário: você acha que você deve voltar? Você está conseguindo realizar suas atividades em casa? Se você deve voltar, por que você acha que você deve voltar? Isso foi muito bacana, porque aí o pessoal abriu o coração mesmo ali. Teve muita gente que falou: olha, precisar, na verdade, eu não preciso voltar, mas eu tenho muita saudade do contato com o meu time, eu preciso mais dessa interação pessoal. Teve pessoas que já relataram: olha, não, eu efetivamente preciso, me sinto mais à vontade trabalhando no escritório. Tiveram outras pessoas que falaram: olha, efetivamente eu não preciso, eu tenho uma internet que eu consigo realizar todo o meu trabalho, tenho todo o equipamento que a empresa já me concede, que é computador, mouse, o celular e tudo mais. Então, efetivamente deixar em aberto, né? Não só fazer essa parte de sim ou não, de múltipla escolha, digamos assim, né, para o funcionário responder, deixar em aberto para que ele coloque mesmo qual é a real necessidade e dividir isso por dentro de setores da empresa. Existem setores que, nós lá, por exemplo, temos setores que nem conseguiram ficar 100% de home office, porque são setores que realizam serviços essenciais. E aí também um trabalho muito legal de se fazer com esses setores é ressaltar a importância deles dentro da companhia como um todo, né? Então, nós até fizemos uma campanha lá que eles são os nossos heróis. Então, assim como existem os médicos e os enfermeiros lá nos hospitais, essas pessoas, esses engenheiros que estão fazendo a manutenção de todos esses equipamentos médicos, também são serviços essenciais, tão importante quanto, e nós fizemos aí uma campanha muito legal de ressaltar isso deles, e isso teve um feedback super positivo, não só deles que estão em campo, né, mas também de toda a população que consegue fazer home office, que é uma parte mais administrativa, que também tem dado um apoio muito legal, e dentro mesmo das outras áreas, é dividir por setor. Então, eu tenho RH, tenho a área de finanças, tenho a área de vendas, até mesmo a área de vendas. Eu efetivamente preciso voltar? Eu efetivamente preciso ir até o local físico do cliente para conseguir realizar uma venda? Então, assim, já começa a colocar também um pouco aí a parte da resiliência, como eu falei no começo, né? Como eu consigo realizar essa venda de forma remota, como fazer essa apresentação para o cliente, utilizando todos os meios tecnológicos que nós temos hoje. Então, eu acho que também setorizar isso dentro da própria empresa, obviamente que para as empresas menores, né, e principalmente para os pequenos empresários, isso acaba sendo um setor só, uma coisa só, né? Você acaba tendo uma ou duas pessoas só lá que fazem um serviço mais administrativo. Mas, quando possível, setorizar dentro da própria empresa e olhar quais são as áreas que efetivamente são essenciais e que eu preciso colocar dentro de uma primeira fase de retorno, e aí também respeitando todas essas etapas, como o Fabiano disse, de quem é grupo de risco, quem utiliza transporte público ou fretado, quem mora com pessoas que são do grupo de risco. Então, isso tem se mostrado um exercício bem legal também, e tem uma resposta muito boa dos próprios colaboradores, que se sentem mais confortáveis em efetivamente dizer como está caminhando o trabalho e quais são as reais necessidades deles nesse momento de voltar ou não para o escritório, e também a empresa consegue tomar decisões muito melhores e claras nesse momento, né? Então, estamos tendo aí novamente, como eu disse, que nos reinventar e, como sempre, buscar aí lacunas que nos permitem praticar aquilo que nunca antes foi praticado, né?
Corina, me fala um pouquinho do aspecto psicológico do você permitir que o trabalhador participe dessa retomada das atividades, ele ser ouvido e ele se sentir ouvido no campo psicológico. Isso eu acredito que deva ajudar muito ele a perder esse medo e voltar a trabalhar, né? Como que, não só do motivacional, do psicológico, me fala um pouquinho o quanto isso bate no psicológico aí. Eu queria dar uma dica, inclusive, em relação à pesquisa, né? A gente está habituado a fazer pesquisas, colocando perguntas, e você pede que o colaborador ou as pessoas respondam. Em psicologia social, a gente tem uma atividade que é exatamente contrária. Mandem as perguntas. Façam vocês as perguntas, né? E nós vamos responder essas perguntas para você. Isso Muito interessante. Isso faz uma aproximação sistemática das dúvidas das pessoas e das respostas que chegam, e usar o material das perguntas para exatamente fazer o que a Gabriela está sugerindo. Setorizar, ver e que o Fabiano também trouxe. Quais são as melhores medidas, quais são as melhores alternativas. A questão da ergonomia apareceu em todo o planeta, eu tenho certeza. Cadeira, foi a coisa que me pediu, que era a minha cadeira. O mouse até me viro sem, mas a cadeira eu não consigo. Então, a forma de fazer a pesquisa, se você faz as perguntas, você está trazendo o teu colaborador como protagonista. E a partir do momento que você traz as pessoas a serem protagonistas da solução, eles vão ter um nível de engajamento e um nível de interesse para que as coisas de fato aconteçam, que é o resultado da faca. Por que a pessoa veio falar da faca? Porque o RH da Leão preparou de tal maneira que eles tinham a permissão para trazer a dúvida. Então, é o que eu falei logo no começo, é uma relação de confiança que se estabelece a partir do respeito. O respeito pela pessoa que você é e o respeito pela pessoa que eu sou. Psicologicamente falando, de uma forma bem ampla, dentro do século XXI, a partir do momento que nós aceitamos o outro enquanto legítimo, tudo fica mais fácil. Não tem problema nenhum você trazer as equipes ou membros de equipes para fazerem parte de um grupo, de um comitê, o nome que a gente queira dar, para auxiliar no processo de tomada de decisão ou de estruturação estratégica para fazer esse retorno. Quanto menor a empresa, mais fácil. Quanto maior a empresa, maior é o trabalho, mas geralmente as empresas maiores são descentralizadas, então isso é possível fazer também. Eu sou apaixonada por grupos focais, sempre fui. Consegui resolver grandes problemas fazendo grupos para que cada um pudesse trazer a sua opinião colegiada, consensuada, para depois levar para a direção, para tomar uma decisão que satisfizesse a toda a comunidade daquela empresa. Eu acho que esse é o caminho para o retorno. Muito bom, muito bom. Fabiano, eu acho que você queria falar, complementar algo que a Corina estava falando, eu vi você... Não, na verdade eu só ia explorar um pouquinho essa, que também esse lado de deixar o espaço para fazer as perguntas, né? E aí tentando te responder um pouco, Paula, assim, como organizar todos esses micro detalhes, né? Tem uma premissa básica em situações dessa natureza. A gente tem, né, historicamente já um programa de gestão que a gente não chama de crise na Leão, porque a gente tem um programa bem direcionado para a gestão de situações de incidentes, de modo geral, situações que tiram a gente do prumo comum, né? E a gente evita chamar de crise porque a crise pressupõe uma falta de percepção da realidade. Então, a gente trabalha muito com uma lógica de que a gente, dentro de situações que fogem da nossa normalidade, a gente rapidamente tem que fazer um entendimento de cenário e trazer para o contexto. E por que eu estou trazendo isso? Um dos pontos que a gente tem muito forte nisso é a comunicação. Então, desde o V0, a gente investiu muito numa comunicação direta e na organização dos grupos de trabalho, né? Então, e aí isso nos permitiu ter uma capacidade de escuta muito mais ampliada sobre as diferentes realidades. Então, a gente, nas 3 primeiras semanas, a gente tinha reuniões diárias
com representantes de diferentes áreas, de facilities, de RH, de operações, de saúde e segurança ocupacional, do pessoal que está lá na linha de frente da manufatura, do representante comercial. Então, a gente, do pessoal do financeiro, né, a gente tinha ali diversos representantes com reuniões diárias para entender isso. Na segunda semana, que a gente já tinha entendido o que estava acontecendo, quando a gente tinha dado as primeiras respostas, e as primeiras respostas não necessariamente são traduzidas em ações, porque você tem muitas vezes um tempo de execução sobre isso, mas deixando claro quais são as suas intenções e para onde você quer ir, a gente chamou uma reunião geral, virtual, né, organizamos para isso, com o nosso CEO, com o nosso presidente. E antes da reunião, a gente divulgou isso com 4, 5 dias de antecedência, e justamente com esta abordagem. Nos envie, por favor, as suas angústias, as suas dúvidas. A gente não promete responder tudo, porque muito provavelmente a gente não teria resposta para tudo, mas a gente precisa entender o que está passando na cabeça de vocês, e o que a gente não tiver resposta, a gente se compromete a construir elas com o tempo. Então, este processo de comunicação aberta e que busca uma resposta consistente, com transparência, inclusive para aquilo que eventualmente você não consegue responder, é fundamental para construir este lastro que a Corina chamou a atenção da confiança, que de alguma forma o exemplo da faca se materializa, e como esses tiveram outros, tá? Esse não foi o único, como esses tiveram outros, e foi o que a gente de alguma forma conseguiu capturar todas as melhores oportunidades que a gente poderia atuar, e essas soluções foram sendo construídas meio que da base para cima, e não de cima para baixo somente, né? Então isso ajuda muito nesse processo de engajamento das pessoas. Gabi, quer complementar com algo? Não, eu achei ótimo também isso que a Corina colocou. Com certeza, abrir esse elo de comunicação entre empresa e empregado é muito importante. De uma forma mais rápida, o que nós encontramos para fazer o meio que nós encontramos para fazer isso de forma mais eficiente, mais rápida, foi efetivamente usando aí os gestores, os coordenadores de cada área para isso. E aí, efetivamente, nesses happy hours, que às vezes eles têm virtuais, né, reuniões, em que eles conversam, os próprios funcionários acabam trazendo. Então, ainda que não se tenha um meio de comunicação, né, deixa aqui sua pergunta, deixa aqui sua dúvida, trazer isso também de uma forma mais leve, numa conversa, num bate-papo entre gestor ou entre coordenador e os funcionários, permite com que se tragam também todas essas questões, que a grande maioria, o gestor, obviamente, não vai ter a resposta ali na hora, mas que pode trazer para a liderança, para que isso também seja estudado e colocado aí para um planejamento do plano de retomada das atividades. Isso, com certeza, é uma prática muito interessante também. Tá. E me fale um pouquinho, quais que foram os pontos mais críticos que vocês estão observando nessa retomada? A gente já falou um pouquinho de como abrir essa retomada humana, de como integrar o funcionário nessa participação, não só na participação dele com a opinião, mas dando ideias, né, e fazendo com que cada vez mais as pessoas tenham ciência de como funciona a empresa, né? Quais foram as dificuldades, as maiores dificuldades enfrentadas? Foi o medo dos funcionários de voltar ou foram questões internas para você administrar essa diversidade tão grande, às vezes existente dentro, ou alguma outra que vocês identificaram que eu ainda não estou conseguindo ver? Quais têm sido os pontos mais difíceis nessa retomada? E o que vocês sugerem de conselho para que sejam superados, né? Olha, considerando que eu estou atendendo uma média de 15 pessoas por semana vindas de um pronto-socorro psicológico para tempos de pandemia, eles vêm de empresas de diferentes tamanhos, de diferentes lugares do Brasil, inclusive. Eu não, até agora, nenhuma queixa sobre a retomada, porque a grande maioria ainda não tem muita certeza de como vai acontecer, porque são pouquíssimas as empresas que estão dando a clareza, por exemplo, que a Leão está dando. Ou seja, de estar fazendo um trabalho de aproximação sistemática do que virá a ser essa retomada. A grande maioria está deixando as pessoas um tanto quanto no vácuo, e esse vácuo é altamente ansiógeno. Então, você tem transtorno de ansiedade, e esse transtorno de ansiedade, para a empresa, muitas vezes está sendo benéfico, porque eles estão
trabalhando para não pensar. Então, você tem algumas pessoas trabalhando 14, 15 horas por dia, porque simplesmente elas não querem parar ou não conseguem parar para pensar o que vai ser no futuro, como é que vai ser a retomada, como é que eu vou fazer com a minha família e assim por diante. Mas uma hora essa conta chega, né, Corina? Essa conta vai chegar. E a hora que essa isso conta chegar, pelo medo, eu volto para o trabalho. Né? Como que eu vou enfrentar isso depois? Eu vou pensar lá na frente. E não podemos esquecer que tem uma coisa muito, muito difundida na cabeça das pessoas de que comigo não vai acontecer. E sabe qual que é o perigo, Corina e Paula, dessa conta que vai chegar lá na frente? Para as empresas de modo geral, e se isso está acontecendo com essa intensidade, né? Que eu sei que em alguns lugares, em algumas situações, realmente, infelizmente, está. É que do ponto de vista de um pensamento mais estratégico, num plano de retomada, isso é muito contraproducente. Porque quando a gente de fato, né, entrar num estado de administração da nova normalidade, com uma recessão da pandemia, você tem uma demanda que está extremamente represada em várias circunstâncias. Obviamente, do ponto de vista de fluxo econômico, a gente ainda vai demorar um pouco para reagir, mas com certeza a hora que isto retrair um pouco mais, a gente, né, tiver avançando minimamente e tiver fluxos econômicos fluindo melhor, com essa demanda toda represada, a pressão para a resposta disso vai ser muito maior para respostas rápidas. E vamos dizer assim, né, quase que como uma máquina, né? Se ela estiver esgarçada agora, né, se ela não estiver sendo cuidada agora, lá na frente, quando ela precisar responder neste nível, ela já vai estar espanada, né? Então, assim, realmente é muito pouco contraproducente ao próprio negócio. É uma visão muito estreita isso, né? Então, a gente está, sim, tomando muito... Por isso que eu volto para a premissa básica de como a gente vem tratando isso na Leão. O foco prioritário, principal, inicial, está na pessoa, não porque a gente é altruísta nesse nível, mas sim, nós somos também, temos isso como valor. Não vou desmerecer isso, de forma alguma. Mas isso é um pensamento muito estratégico, porque neste momento, o nosso principal ativo de capacidade de resposta para toda a adversidade que a gente está vivenciando vai vir das pessoas. Então, é aqui que a gente precisa tratar muito bem para todo o ecossistema que está orbitando em torno delas tenha uma condição mais clara de resposta. Seja no momento presente, para administrar essa diversidade toda, seja no momento futuro de curto prazo, para dar as melhores respostas. Se a gente perde essa conexão com isto, eu vou esgarçar esse movimento como um todo e lá na frente as pessoas vão voltar extremamente carregadas num burnout que elas não vão ter condições de responder minimamente. E aí É que eu acho que Fabiano, essa é a virada de pensamento que eu acho que muito gestor tem que ter, que o falar para voltar a trabalhar não significa dizer voltar à produtividade. Porque como esse trabalhador vai voltar para o trabalho? Né? Ele vai voltar bem psicologicamente, e isso estamos lidando com seres humanos, por mais que muitas máquinas já tenham substituído, mas enquanto estamos falando dos humanos, dos seres humanos, existem questões por trás dessa produtividade do trabalho, e não só vai trabalhar, volta a trabalhar. Então, eu acho que é virar esse estigma, chega a ser um estigma, mas assim, não adianta você ter seu funcionário lá na fábrica, como ele vai estar, né? Então, tudo isso que a gente está falando não é bobagem, isso uma situação de preocupação com o ser humano que vai ter um retorno para a empresa enorme. É um investimento, né? Não é um custo a mais que você vai ter, é um investimento de como voltar, inclusive, mais produtivo. Para você ter uma ideia, Paula, e Corina, já te passo, desculpa, que acho que vou te dar o gancho para você puxar um ponto interessante. Né? Entendendo essa angústia toda, há 3 semanas atrás, que a gente sentiu que o negócio estava um pouco mais pesado e a gente precisava equilibrar isso, a gente abriu um outro fórum específico, a gente está fazendo pelo menos de 2 a 3 vezes por semana, um espaço aberto de escuta ativa dos funcionários. A gente disponibiliza um link com acompanhamento dos nossos profissionais de RH que são especializados, preparados para isso, né, da área da psicologia, e deixa um fórum aberto para eles participarem. A gente tem uma participação média de mais de 60, 100 pessoas, 1 hora de uma conversa de troca mesmo, daquele ponto que eu falei, da vulnerabilidade que nos une para que todos se fortaleçam, né? E justamente com esta leitura. Lá na frente a gente precisa dessas pessoas bem
bem Lógico. fisicamente, bem mentalmente, né? Bem conectada com a organização para que a gente consiga fazer isso bem feito. E aí, Fabiano, que me permite... Opa, não, se me permite só pegar um gancho, eu acho que aí fica também o pensamento de quais são efetivamente os benefícios que nós temos aí para oferecer, né? Acho que a área de benefícios aí também dentro de RH acaba tendo também que se desenvolver nesse sentido, porque pensando efetivamente nessa parte psicológica e de saúde do funcionário, existem sim programas que podem ser oferecidos pela empresa, e é efetivamente esse o nosso maior desafio e preocupação durante esse tempo, né? Que é oferecer programas psicológicos, oferecer programas até mesmo nutricionais, porque muita gente tem reclamado que não tem comido direito, que tem comido muita besteira. Então, assim, pensar efetivamente programas de ginástica laboral também, que antes tinha dentro da empresa, permitir que isso online também, né? Então, acho que essa parte de benefício do que se pode oferecer ao funcionário, não só de uma forma monetária, né, com certeza, mas também pensando no bem-estar dele, existem sim aí vários programas que podem ser oferecidos, que estão disponíveis hoje, que fazem toda a diferença, com certeza. Então, eu acho que aí não só nesse momento que nós estamos passando de pandemia, mas também pensando no novo normal, de como vamos voltar, tudo isso vai ser importante para a empresa, para um desenvolvimento melhor do funcionário, um acompanhamento psicológico, um acompanhamento até físico também, de ginástica, do que se pode ser oferecido, para que ele volte. Isso é também um papel essencial da empresa nesse momento. E é isso que lá, pelo menos na Siemens, nós temos sempre nos preocupado e buscado oferecer aos nossos colaboradores, que eu acho que isso é um ponto importante. Então, junto com o novo normal, vem também o novo pacote de benefício Com certeza. Também, né? Com certeza. Pegando o gancho dos dois. Uma das coisas que já está acontecendo é o fenômeno do burnout, porque não tem só as questões de trabalho, né, como tem também as questões familiares, e uma outra questão que a gente não abordou, mas que também está ficando muito importante e pesada, é a questão do luto. As pessoas estão perdendo amigos, estão perdendo entes queridos, às vezes... Está ficando cada vez mais próximo, né, Corina? E é essa a minha preocupação, está chegando cada vez mais perto das pessoas que estão próximas de nós e de nós mesmos, né? Eu mesma já perdi uma amiga, então, de repente, como todo mundo fala, enquanto é número é uma coisa, quando esse número passa a ter nome, muda. O trabalho de prevenção, que é uma escuta ativa, não precisa nem ser nada terapêutico, simplesmente uma escuta ativa e uma orientação para que as pessoas se sintam acolhidas e se sintam respeitadas, faz toda a diferença. Os programas posteriores que têm a ver com a retomada, alimentação, ginástica, cuidados, tudo isso vai ser de extrema importância para a valorização do eu. Né, porque algumas pessoas estão se sentindo muito desvalorizadas com tudo que está acontecendo. Trabalhar de casa não é fácil para a grande maioria das pessoas. A população mais jovem tem um prazer imenso de sair para a rua, de encontrar os amigos, de ir para a happy hour e tudo mais. E isso vai ter realmente um preço depois. Como vai ser essa retomada? Ela precisa ser escalonada, devagar, com calma. Eu acho que o recado que a gente tem que passar para todo mundo, enquanto não tiver uma vacina, ninguém está seguro. Todo cuidado é pouco, né? Sem dúvida nenhuma. Nos comentários aqui, muitas pessoas estão pedindo para a gente escrever um artigo a respeito do tema. E aí, muitos parabéns aqui, gente, estou recebendo aqui pelo celular, que eu não sei ainda mexer aqui no YouTube, mas as pessoas estão parabenizando bastante. E isso é algo que eu ia propor, nós já tínhamos falado a respeito, né? Mas, se for possível, nós fazermos uma cartilha para circular, porque vocês são profissionais altamente gabaritados, né? E, às vezes, as pessoas estão hoje, na época da informação, a gente precisa passar material com conteúdo, né? A dificuldade hoje não é achar a informação, é achar a informação com conteúdo, né? Então, a gente aqui da CDH gostaria de convidá-los a fazer essa cartilha, principalmente para as pequenas e médias empresas, né?
Vou até dar uma dica aí, se você deixar. Quê? Vou até dar uma dica. A cartilha de Nossa, olha, em sempre. 3 pessoas, eu faço, trabalho, né? O Fabiano faz, relacionamento, a Gabriela faz, e você junta tudo. Boa! Para mim tá ótimo. Eu acho que vai ser bem legal se vocês. Eu sei que está todo mundo com o tempo super complicado, mas é algo que é o que eu tenho falado. Meu trabalho aqui na Comissão de Direitos Humanos é voluntário, né? Mas a gente fala muito que nessa situação a gente tem que doar um pouquinho, né? A gente tem que também doar, e eu agradeço muito a doação do tempo de vocês, só dessa participação dessa live. E se conseguirmos um pouquinho mais dessa doação aí para elaborar essa cartilha, eu pego o e-mail de vocês depois e a gente vai montando aí aos pouquinhos para conseguir fazer. Acho que tem muito material aí, vocês têm um conhecimento muito grande, eu gostaria de, nossa, agradecer muito mesmo por vocês terem topado. Eu acho que foi uma conversa que tem muito assunto, a gente ficaria a noite toda aqui, mas a gente já está encerrando o tempo, já estamos com 1h15 aí, e acho que o direito à desconexão nós todos precisamos, né? Então, eu falo com vocês depois, muitíssimo obrigada por já terem topado, e gostaria de deixar aí a palavra final, a Corina já deu uma bela deixa aí, o que vocês, como os gestores, como psicólogos, como advogados, o que vocês falariam para as empresas, o quanto isso é importante? Escutem o que os seus funcionários têm a dizer. E muito obrigada por ter me convidado, Paula. Foi muito legal conhecer a Gabriela e muito legal conhecer o Fabiano. Muito obrigada. Essa ideia da cartilha, com certeza, Paula, vamos colocar em prática agora, né? Já tínhamos pensado um pouco nisso também pela comissão, um pouco antes da live. E para mim é uma honra também participar, até como uma questão de responsabilidade social, né? Como profissional que sou, e até também pela minha empresa, de poder trazer um pouco aí das boas práticas que nós temos lá. Mas, enfim, também sigo um pouco o que a Corina disse, vamos individualizar mais todas essas questões dentro das empresas, né? Ouvir mais o empregado, pensar mais agora nos funcionários que estão ali, no modo de voltar, não só na parte mais tão econômica, né? Pensar também em toda a responsabilidade social que efetivamente a empresa tem, que agora vai ser o momento crucial para colocar em prática. Existem questões legais, com certeza, que vão esbarrar, mas aí, para isso, tem os advogados, né, para cuidar um pouco dessa parte também e trazer. Não vamos achar solução para tudo, mas eu acho que pensando em conjunto e trocando aí ideias e boas práticas, como estamos fazendo aqui também nessa live, nós vamos conseguir passar por essa. Palavra final, Fabiano. Muito bem. Eu só tenho a agradecer também aí o convite, foi um prazer muito bacana aqui estar com vocês, a Corina, a Gabi, Paula, enfim, dividir um pouquinho aí dos nossos aprendizados, das nossas angústias também. A gente está aprendendo fazendo, né? Acho que esse é um mote muito claro dos dias de hoje. A gente não tem respostas prontas, a gente tem que ter, no mínimo, um pouquinho de bom senso, muito exercício de empatia, né? Acho que esse é um fator principal aí para a gente conseguir evoluir, né? Eu particularmente, eu me apoio muito numa máxima do movimento das pessoas com deficiência, em que eles trazem muita lógica de que nada sobre nós sem nós, né? Então, se a gente está falando que a gente precisa construir uma retomada dos profissionais que estão hoje em trabalho remoto, a gente precisa fazer isso com eles e não por eles, né? Então, esse exercício de empatia aí, para mim, que é o que a gente precisa estar constantemente aí se desafiando e sendo transparente também, né? Tem coisas que a gente tem limites do ponto de vista legal, tem coisas que a gente tem limites do ponto de vista organizacional, e aquilo que eventualmente a gente esbarra numa barreira, vamos ser transparentes, colocar sobre a mesa qual é a solução que conjuntamente a gente encontra para isso, de uma forma que atenda a todos, né? Então, fico à disposição para a cartilha, para o material que for, fico à disposição para outros bate-papos. Acho que esse assunto, como você falou, Paula, dá muitos desdobramentos ainda, né? Enfim, muito obrigado.
Eu agradeço demais a participação de vocês, vamos nos falando com relação à cartilha, e eu acho que a minha palavra final que eu deixo aí é investir no funcionário, é investir na sua empresa, a sua empresa é feita de CPF, ela tem um CNPJ, mas ela é feita de vários CPFs por trás, né? Então, como mote aí do nosso núcleo de empresas e direitos humanos, essa integração de olhe para o funcionário, vamos unir forças e não dividir forças, que aí todo mundo sai ganhando. Gente, muito, muito, muito obrigada, boa noite, vamos descansar, e nos falamos com a cartilha e daqui a pouco vamos com novidade. Mais uma vez agradeço muito a participação e o convite. Até mais, boa noite.